professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 27, processos de espalmagem. Vamos ver então o processo de espalmagem. O que é espalmagem? É deposição de plastisol sobre um substrato, sobre tecido ou papel, ou algum meio de suporte de pasta, que pode ser um papel siliconado, decorado, em relevo. O mais importante para o mercado de pastas de PVC, esse tipo de processo. Processo de fusão em forno, camada resistente sobre suporte. Produtos, podem ser fabricados, produzidos lonas, papéis de parede, pisos, couro sintético para vestuário, para a indústria calçadista, revestimento de móveis, correias transportadoras e alguns tipos de fitas adesivas. Os fatores que vão ter influência no processo de espalmagem: o tipo do substrato, se ele é de tecido, de papel, de alguma manta, a composição do substrato, fibras naturais de algodão ou sintéticas de poliamida, polipropileno, poliéster, as propriedades físicas do substrato, a espessura, o peso, a gramatura, né? A gramatura tem que ver com peso, com metro, vai acabar relacionado com a espessura do produto, né? Rugosidade superficial, resistência ao calor e a solventes, a tensão de ruptura quando seco e quando úmido, capacidade de absorção da pasta. Também é fator de influência a largura do substrato, a viscosidade da pasta, a composição da pasta, tamanho e configuração da distância entre o substrato e o elemento que irá promover a espalmagem, a faca ou o cilindro, o arranjo e perfil do elemento de espalmagem e a tensão aplicada ao substrato. Características do plastisol. Tem que apresentar baixa viscosidade sobre altas taxas de cisalhamento, de modo a permitir seu espalhamento uniforme sobre o substrato. Quer dizer, ele tem uma fluidez bem alta, né, com altas taxas de cisalhamento. Formulações de pastas com comportamento reológico do tipo pseudoplástico são particularmente adequadas ao processo de espalmagem, uma vez que apresentam alta viscosidade sobre baixas taxas de cisalhamento, permitindo eficiente transferência de energia no processo de mistura, e baixa viscosidade na aplicação sobre altas taxas de cisalhamento. Já as pastas de comportamento dilatante, ao contrário, provocam espalhamento irregular sobre o substrato em função do aumento de viscosidade nas altas taxas de cisalhamento durante o processo. Como é que é feito o controle do produto final? Espessura da camada da pasta aplicada, o grau de penetração que essa pasta obteve no substrato, as características superficiais como brilho, uniformidade, capacidade de impressão. Como é que se dá um processo típico? Tem uma seção de aplicação da pasta, que consiste num dispositivo de deposição chamado de sistema de facas ou cilindro, o cabeça ou cabeçote de aplicação. Tem um forno de gelificação e fusão da pasta, uma unidade de resfriamento, uma desbobinadeira, sistema de tensionamento, o reservatório para a pasta e o sistema de bobinamento. Nós vamos ver as figuras agora. Tem uma representação de uma linha simples, ó. Então, aqui à esquerda tem uma bobina com material de suporte, né? Ou tecido. Muitas vezes, depois, se o material for só de suporte, tipo um papel gravado, alguma coisa assim, depois ele é retirado, tá? Fica só o material polimérico. Aqui está a cabeça de aplicação, o cabeçote, uma faca. Então, vai depositar material. Essa faca mais distante ou menos distante vai permitir passar mais ou menos material aqui. Então, vai dar espessura de material, tá? Aqui adiante o forno de gelificação e fusão, cilindros para resfriamento e depois a bobinadeira, tá? Então, aqui tem um elemento de controle de tensão desse material. Então, bobina todo mundo junto aqui, tá? Aqui embaixo é uma linha com 3 cabeças de aplicação, de espalmagem, tá? Então pode ser do mesmo produto colocar espessuras maiores ou produtos diferentes em cada etapa. Sempre vai ter um forno de gelificação, de pré-gelificação e depois o último, que normalmente é de expansão, porque essa última camada aqui é colocado um material expansor. Quando ele recebe calor, ele expande, tá? Normalmente isso aqui está ligado a essas imitações de couro aí, tá? Produtos sintéticos, imitando couro.
A espalmagem por faca. A mais comum consiste de uma lâmina posicionada em linha, sendo a pasta adicionada ou bombeada a partir de um reservatório sobre o substrato, que em movimento promove a formação de uma massa diante da faca. A faca espalha a pasta ao longo do substrato. Dependendo das propriedades do substrato e das características requeridas do espalmado, a consistência da pasta a ser utilizada pode variar desde um líquido pouco viscoso até uma pasta relativamente viscosa. O perfil e a configuração, vertical ou inclinada, da faca, além da distância entre o substrato e a mesma, determinam a espessura do espalmado, sendo definidos caso a caso. Velocidades de espalmagem, dependendo desses mesmos fatores, pode variar de 5 a 30 metros por minuto. Aqui aparecem alguns tipos de faca, tá? Então, a primeira figura ali é uma espalmagem com faca suspensa. Vocês vejam que aqui tem uma suportação para o substrato e aqui um outro rolete de suporte também. Só que onde a faca está, aqui o suporte está, o material de suporte aqui do substrato está em balanço, né? Tá suspenso aqui, né? Então a faca está ajustada aqui, o material depositado aqui na frente e vai sair material composto para cá. Já embaixo a faca está colocada, apoiada em cima de um cilindro, né? Então ela consegue fazer o apoio em cima do cilindro aqui. Outro modelo é esse com uma esteira embaixo da faca, tá? Então essa esteirinha, ela fica girando conforme vai passando o substrato e a faca está apoiada em cima. Então, ao invés de ser um cilindro, é uma esteira, né? E esse outro aqui é a espalmagem de faca invertida. O que acontece? O substrato está vindo aqui da esquerda, ele vai estar apoiado em cima de um cilindro, de um rolo. Esse rolo está mergulhado na pasta. Ao girar, esse rolo vai jogar a pasta aqui de encontro ao substrato e a faca vai ser ajustada para deixar passar mais ou menos material, tá? E o material retorna, o excesso retorna para o tanque aqui, tá? Então o cilindro está sempre levando a pasta de encontro ao substrato. Ó. Depois se dirige para forno, resfriamento, bobinagem. Vocês têm no polígrafo esse material todo, tá? Aí aparecem os modelos de faca, não vou nem discorrer a respeito, tá? Mas se vocês precisarem consultar, estão aí os modelos de faca. Espalmagem por cilindro. Esse é um outro modelo. Se forma uma camada uniforme de pasta na superfície de um cilindro, chamado de cilindro de transferência. Isso aqui, quando está se falando em impressão de filmes, por exemplo, esse cilindro se chama de Dr. Blade, tá? Chamado de cilindro de transferência, a partir do qual a pasta é transferida para o substrato na linha de contato entre o mesmo e outro cilindro normalmente feito ou recoberto de borracha. Então, o cilindro de transferência, ou Dr. Blade, é esse B aqui, tá? Está mergulhado na pasta, vai carregar a pasta e tem uma faca que ajusta o quanto ele vai poder carregar antes dele fazer a pressão contra o substrato que está passando lá em cima, tá? Esse cilindro de cima aqui, ele vai estar em contato, né? Então ele é ajustado, essa pressão que ele dá aqui, tá? Esse cilindro de borracha. Vejam bem que nessa figura está errada essa seta aqui, tá? Essa seta do cilindro A deveria ser nessa direção aqui, certo? Tá mal essa figura, fui me dar conta agora. Corrijam no seu polígrafo aí, ó, a seta tem que ser para cá, tá? Porque senão não teria como. O substrato está correndo para lá, esse cilindro gira aqui, esse tem que girar aqui, tá? Cilindro reverso. É o mais comum para a aplicação de pasta de PVC, é ele, o cilindro reverso. A pasta é depositada entre um cilindro dosador, que é esse cara aqui, e um cilindro aplicador, que é esse cara aqui de baixo, tá? Em seguida, ela então é depositado o material aqui, ó, é bombeado para cá, aqui tem a faca. Esse cilindro tem ajuste também
do quanto que ele vai encostar no outro, tá? A pressão vai fazer um contra o outro, mas o material vai passar entre esses dois cilindros e vai acabar depositando no substrato aqui. Em seguida, é transportado e espalhado sobre o substrato entre o cilindro aplicador e o cilindro de contrapressão, que é esse cara aqui. Tá? Então, existe um ajuste de contato entre esses cilindros aqui, o dosador, o aplicador, e esse cilindro de contrapressão. Tá? O material é bombeado para cá e a faca ajusta o quanto que vai passar de material aqui. Principal vantagem do cilindro reverso. Ele é ótimo para controle da gramatura e da espessura, bem como uniformidade do espalmado. A quantidade de material que é realmente transferida pode ser precisamente ajustada pela configuração da distância entre o cilindro aplicador e os outros cilindros. Nesse processo, a natureza do substrato é uma condição menos crítica para a qualidade e para as características do espalmado do que na espalmagem por facas. É muito melhor o controle de encosto de um cilindro contra o outro do que somente por faca. Tá? Versões modernas possuem dispositivos para controle preciso das características do laminado, sendo indicados para a produção de espalmados multicamadas de excelente qualidade. Lá no final nós vamos ver um vídeo a respeito disso aí. O processo também é particularmente útil quando o substrato utilizado é frágil ou facilmente distorcível, tais como malhas entrelaçadas. O couro sintético é um exemplo de espalmagem por transferência, em que o produto final é um tecido que carrega uma camada intermediária espalmada, expandida, e uma película espalmada compacta, chamada de camada top. A pasta formulada para a camada top é espalhada na superfície do papel siliconado, com acabamento superficial que imita o couro. Então, esse papel, ele está numa bobina, ele vai ser desbobinado e ele já tem a gravação imitando o couro. Tá? Esse papel, no final do processo, ele é retirado. Essa camada pode ser gelificada antes da aplicação seguinte, sendo o próximo passo o espalhamento de uma segunda camada de pasta, cuja formulação contém agentes de expansão. Ambas as camadas devem ser pré-gelificadas conjuntamente ou separadamente antes da laminação do tecido, sendo todo o conjunto submetido à aplicação de calor para a completa fusão das camadas de pasta, expansão da camada intermediária e adesão completa do substrato. Em outra variante, faça a fusão das pastas antes da aplicação do tecido. A adesão do mesmo às camadas de pasta é feita pela aplicação de uma terceira camada fina de pasta, sobre a qual será fixado o tecido pela ação de calor. Na decoração superficial e acabamentos espalmados, processos de gravação, impressão ou serigrafia são utilizados. Tá? A principal ferramenta de gravação é o chamado cilindro gravado. Quer dizer, tem um cilindro e tem toda uma gravação que a gente quer que passe junto com a resina lá, para ficar já com esse desenho em cima do material do substrato. Cilindro com acabamento superficial em relevo utilizado durante a espalmagem. Normalmente utiliza o cilindro gravado como cilindro de transferência em um processo de espalmagem direta por cilindros. Tanto a impressão quanto a gravação em relevo podem ser desenvolvidos como operações à parte, após a espalmagem. Em alguns produtos, como pisos e materiais decorativos, a camada intermediária do laminado pode ser impressa e protegida por uma película transparente aplicada após a impressão. Então aqui aparece uma figura. O cilindro de transferência ele é gravado, ele tem uma gravação na superfície, né? Quando ele arrasta a pasta, tem a faca de controle aqui, né? De encontro ao substrato aqui, tem o pressionamento de um outro cilindro. Ó, aqui ele está com a seta certa. Ó. Então ele deixa essa gravação aqui, tá? Nesse compósito.
Esses sistemas de espalmagem também se ouve falar muito na indústria aí, sistema cast, né? Cast. Então quando estiver falando cast é espalmagem, tá? Serigrafia é um processo semelhante à impressão, sendo o acabamento espalmado obtido pela utilização de um cilindro de serigrafia. Esse cilindro é basicamente uma tela em relevo, sendo a pasta aplicada no centro do mesmo e empurrada de dentro para fora por um dispositivo similar a uma faca, de modo a atravessar a tela e dar o acabamento do material. O substrato está vindo aqui. Então tem o cilindro de contrapressão aqui e a faca arrasta o material polimérico daqui, ó, contra o substrato. Um revestimento fino de verniz é normalmente aplicado em espalmados de PVC. A película de verniz se presta às seguintes funções: prevenção da migração de plastificantes, o que causa oleosidade na superfície, aumento da resistência à abrasão e às manchas, aumento ou redução do brilho da superfície, dependendo da formulação do verniz, modificação da cor da superfície e para conferir efeitos decorativos especiais. Vernizes normalmente diluídos em solventes ou resinas acrílicas, geralmente em conjunto com copolímeros, contendo cloreto de vinila para conferir maior compatibilidade com o substrato. Estabilizantes térmicos e protetores contra a radiação UV podem ser incorporados à formulação do verniz para proteger o laminado espalmado. Os testes mais comuns para a caracterização de um produto espalmado são a gramatura, que é o peso do espalmado por unidade de área, né? Normalmente isso aí está em grama por metro quadrado, ou grama por centímetro quadrado. Tá? Tensão de ruptura, resistência à fadiga, adesão da camada de pasta ao substrato, resistência à abrasão, propriedades a baixas temperaturas, permeabilidade à água e ao ar, teor de materiais voláteis, efeito da exposição ao intemperismo e envelhecimento, outros testes pertinentes a cada aplicação. E aqui tem um videozinho para a gente dar uma olhada de couro sintético, tá? ¿Es cuero o es cuerina? No siempre es fácil de distinguir. El cuero sintético o cuerina puede verse y sentirse como el cuero de vaca verdadero. Puede que no sea genuino, pero hoy en día muchos productos son hechos con este popular material. Para hacer cuero sintético, se vierte un plastificante en base a petróleo en una mezcladora. Então, plastificante entrando no misturador, né? Se añade un estabilizador de luz ultravioleta para hacerlo resistente a los rayos solares. Estabilizador anti-UV. Y luego una solución retardante de llamas para que sea a prueba de fuego. Retardante de chamas. Mientras la máquina mezcla todo, se añade vinilo en polvo hasta que su consistencia sea como la de una mezcla para panqueques. Vinil em pó. Después se agregan diferentes tintes en otra mezcladora, siguiendo una fórmula para obtener determinados tonos. Aditivos de cor aí, tá? Se vierte el vinilo líquido en la mezcladora con los agentes colorantes. Ahora, un gran rollo de papel con textura similar al cuero se desenrolla en la máquina de revestimiento. Então, esse papel que está sendo desbobinado aqui, ele já tem a gravação imitando couro, tá? Mientras el vinilo líquido de color fluye en la máquina, un brazo mecánico agita la mezcla y sus rodillos inferiores la aplican al papel. El papel bañado en vinilo es llevado a un horno. El vinilo se endurece, adoptando la textura del papel.
Esta primera capa es delgada para establecer la veta de la superficie. Una segunda mezcla de vinilo contiene un agente de espesamiento. Es por eso que le llaman la espuma. Então aquela primeira camada é uma camada fina só para assumir o desenho do papel, tá? E agora vai ser colocado uma camada com agente expansor. Le dará forma y textura a la tela. Se vierte la segunda mezcla de vinilo en la máquina de revestimiento que la esparce sobre la primera capa. El vinilo de doble capa es llevado a otro horno y el calor activa el agente de espesamiento. Então, quando ele passa no forno, o calor vai ativar o agente expansor, tá? Então ele vai expandir aí essa segunda camada. Haciendo que la segunda capa se expanda. Una vez que el vinilo expandido se endurece, recibe un revestimiento de tela. Aí, ó, em cima daquilo lá vai mais um revestimento de uma tela. É um TNT, parece essa tela aí, né? Una máquina retira el papel y deja al descubierto la primera capa texturada. Aí, eu, por final, retiro o papel fora, ó. A veces se imprime un patrón sobre el vinilo para hacer que se vea bruñido o con dos tonos. Después se prepara una solución para aumentar la durabilidad de los materiales. Então apareceu ali, ó, pode fazer uma impressão com outra tonalidade, com outras coisas impressas e coloca um verniz por cima. Con rodillos se aplica la solución al cuero sintético, finalizando esta fase de la producción. Pero aún falta para la distribución. Se someten muestras de cada rollo a una serie de pruebas. Esta máquina frota la tela hasta 3 millones de veces. Essa máquina aqui, ó, tá segurando uma lixa ali e o material está sendo, né, lixado para fazer teste. Para probar su durabilidad. También hay una prueba de estiramiento. Se cuelga un peso en una banda de cuero sintético. Esse é um dinamômetro à moda boi, né? O cara pendura, já tem um teste padrão. Vocês estão vendo que ele está com um alicate de pressão com tipo jacaré aqui, ó, pegando a amostra. Está fixado lá em cima, ele vai ter um peso padrão conhecido aqui, e ele vai ter que ter um estiramento padrão também dentro de limites, né? El peso la estira al doble de su largo, pero no la rompe, lo que demuestra que esta tela es muy resistente. Ahora, una prueba de fuego. Para pasar esta prueba, la tela debe autoextinguirse en 2 segundos. Y lo hace gracias al retardante de llamas. A continuación, se pone un trozo en un marco. Vai fazer uma termoformagem aí para comprovar que o produto consegue obter uma boa conformação, diferentemente do couro, né, que não consegue fazer isso. Y se calienta en un horno para hacerlo más flexible. Un molde al vacío succiona el cuero, probando que esta tela también tiene cualidades termoplásticas. Algo que no se puede hacer con cuero verdadero. Con una gran variedad de diseños, texturas y colores, el cuero sintético cubre todas las necesidades. A espalmagem seria isso aí, tá? Vai ter um vídeo depois na parte de calandragem, que é da 3M, que fala sobre calandragem e cast também, então vai dar mais uma dica a respeito de cast, né? Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.